Será que Deus ouve você, mesmo que você tenha se afastado dele? E se eu dissesse que não importa o que você tenha feito no passado, Deus ainda quer te ouvir. Deus ainda quer escutar a sua voz. Muitas pessoas acreditam que por ter cometido muitos erros, muitos pecados, ou até mesmo ter se afastado de Deus, elas acreditam que por conta disso elas não podem mais falar com Deus por meio de uma oração. Mas será que isso é verdade? E se eu dissesse para você que a oração ainda é o caminho, que Deus em nenhum momento deixou de escutar você e que Ele está esperando você puxar uma conversa com Ele agora mesmo? Salmo 65, verso 2 diz: ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo. A Bíblia chama Deus de ouvinte de orações. Isso significa que Deus está convidando nós para falarmos diretamente com Ele. E outra coisa interessante, Deus designou Jesus Cristo para fazer praticamente tudo. Jesus Cristo, Ele é o rei do reino de Deus, Ele é o que vai trazer o grande julgamento, que a gente chama por Armagedon. Ele está incumbido, responsabilizado para fazer uma série de coisas. Mas a oração, Deus não designou ninguém. Ele disse que a oração é direto com Ele. Ele quer te ouvir. É um privilégio para Deus ouvir você. E ainda mais um privilégio para nós sabermos que o Criador do Universo nos ouve particularmente. Lembre-se, a oração, ela não é um ritual. Ela não precisa de palavras bonitas, ou de frases decoradas, ou repetições que são vazias. A oração é uma conversa com Deus. É abrir o seu coração para Ele. É falar tudo aquilo que você falaria com o seu amigo mais íntimo. É como se fosse uma conversa carinhosa de um filho para o pai. E mesmo que você não saiba o que falar na oração para Deus, Deus sabe exatamente daquilo que você precisa. Deus conhece cada sentimento que você tem antes de você abrir a boca. O Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 8 diz: porque o seu pai sabe do que vocês necessitam, antes mesmo de lhe pedirem. Então, se Deus sabe o que nós precisamos, por que então nós precisamos de uma oração? Pelo simples fato que a sua oração, ela não muda Deus, ela muda você. Você sabe qual que é a maior evidência de que Deus ouviu sua oração? É o que você sente quando você termina de orar. Você já percebeu que ninguém termina uma oração mais aflito do que como começou? Ninguém termina uma oração mais ansioso do que quando estava no início. Ou seja, quando oramos, algo muda dentro de nós. Nós sentimos mais paz, nós sentimos mais aliviados, nós nos sentimos mais leves. Sentimos como se Deus estivesse ouvindo aquele desabafo, aquele abrir de corações, como se Ele estivesse sentado do nosso lado. E você sabe por que isso acontece? A Bíblia diz que quando você ora para Deus, Ele se inclina para te ouvir. É igual um pai amoroso quando quer ouvir o seu filho pequeno. O pai amoroso, ele se abaixa para ouvir e ver no olho do filho. Ele quer ter esse contato. Deus, quando você faz uma oração para Ele, é como se Ele parasse o que Ele está fazendo, agachasse e ouvisse do seu lado aquilo que você está falando. Provérbios 15, 29 diz: Jeová está longe dos maus, mas ouve a oração dos justos. Não importa se você pecou, não importa se você se afastou de Deus, se você clamar por Ele em oração, Ele vai te ouvir. Talvez você esteja se perguntando nesse instante: se eu me afastei tanto de Deus, como é que eu posso simplesmente voltar? E a resposta ela é mais simples do que você pode imaginar. O primeiro passo é apenas você começando a falar com Ele novamente. Não precisa ser algo ensaiado. Apenas diga: Deus, Jeová, eu estou aqui. Eu preciso de você. Me escuta. E veja o que acontece. Talvez no início você pode até não sentir nada, mas continue. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você fala com Ele, mais forte é a presença que você vai sentir dele em sua vida. Lembra quando Pedro estava se afogando no mar, quando ele viu Jesus Cristo andar pelas águas? Pedro começou a andar, sentiu dúvida e começou a afundar. O medo tomou conta dele. À medida que Pedro afundava, ele começou a entrar em desespero e começou a gritar: Senhor, me salve! Na mesma hora, o que Jesus fez? Estendeu a mão para ele e o salvou. Essa é a mesma forma como que Deus age conosco. Ele estende a mão. Só que Ele espera só que você chame Ele. E se você achar que a sua oração está fraca, lembre-se de uma coisa: até a oração mais simples, ela já é poderosa. Porque o que importa não são suas palavras. O que importa é o que você tem no seu coração. Então, se você sente que você está distante de Deus, ou que talvez você nunca tenha parado para orar a Ele antes, faça isso
agora. Pause o vídeo, converse com ele. Conte suas angústias, conte suas ansiedades, conte suas dores, seus medos. Fale com ele, apenas fale com ele e veja o que acontece. Jeremias 29:12 diz: "E vocês me chamarão e virão a mim em oração, e eu vou escutá-los." Deus está esperando para ouvir sua voz. E Ele está muito mais perto de você do que você imagina. Lembre-se, a oração é um canal exclusivo que você tem para conversar com o Criador do Universo, o ser mais poderoso que existe. A qualquer hora Ele vai te ouvir. Então, faça isso. Converse com Ele agora mesmo.